Bom, então, hoje a gente vai falar sobre razão, proporção e porcentagem. Então, vocês vão pegar o livro 1 lá na página 34. Inicialmente, a gente vai começar vai falar um pouco sobre razão, números racionais. Tá? Depois a gente entra na parte de proporção. E, por fim, a gente finaliza com porcentagem. Então, o termo razão, ele é utilizado para expressar a ideia de divisão, né, de onde surgem os termos rateio ou racional. Então, sobre esse último significado, racional, lembre-se que esse nome ele é dado ao conjunto dos números que pode ser expressos como uma razão, que é uma divisão entre dois inteiros. Né? Sendo esse conjunto representado pela letra Q, a gente já estudou os números racionais, né? E a gente já também falou de outros conjuntos, como os naturais, inteiros. Agora a gente vai aplicar o estudo da razão na variação entre duas grandezas. Essas grandezas elas podem ser da mesma espécie ou espécies diferentes. Então, lembrando que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Né? Então, lembrando dos números racionais, a gente diz que o número é racional quando ele pode ser escrito sobre uma forma de razão, uma divisão, entre dois inteiros, certo? De modo geral, denomina-se número racional que se pode ser escrito sobre a forma A sobre B, que nem está aqui. A sobre B, desde que esse A seja um número inteiro e B também é um número inteiro. Porém, tem uma restrição para esse número inteiro de baixo, né? Esse B. O que é que deve acontecer com ele? Ele não pode ser zero. Por isso que eu coloquei lá o asterisco. Tá bom? Assim, os números naturais, os números inteiros, as frações e os decimais exatos, ou dízimos periódicos, eles podem ser chamados simplesmente de números racionais, porque todo número, né, que a gente estudou até aqui são números racionais. Eles podem ser escritos como uma razão entre dois números inteiros. Por exemplo, o 4. O 4 ele pode ser escrito como 4 sobre 1. O 0,25 é um decimal exato, ele pode ser escrito como 25 sobre 100. E o 0,66, aqui é uma dízima periódica, a gente aprendeu como é que a gente transforma uma dízima na sua fração geratriz quando ele está dessa forma aqui, né? Então, como o período ele é simples, ele tem o 6 como o período, então quando ele está dessa forma, a gente já sabe que essa dízima é os 6 nonos. E a gente pode simplificar, né? Porque aqui não está na forma redutiva. Isso aqui é o 2 terços. Então, 2 terços é 0,6666. A razão ela tem os termos, né? Ela tem os termos A e B. E esses termos ele tem nomes. Né? Esse termo de cima ele é chamado de antecedente. Então esse cara aqui, o A, é chamado antecedente. Antecedente. E o B ele é chamado de consequente. Tá bom? Então esses são os termos de uma razão. Por exemplo, se a gente tem a razão 3 sétimos, vamos supor que eu tenho aqui a razão 3 sétimos, o 3 é o antecedente, e o 7 é o consequente. Tá bom? Então é bom a gente saber a nomenclatura desses termos de uma razão. Existem razões chamadas de razões equivalentes. Vamos falar um pouco sobre razões equivalentes. Esse termo também é bem importante. Razões equivalentes. Então, o que seria razões equivalentes? Então, duas razões elas são equivalentes quando, embora elas sejam escritas com números diferentes, elas representam o mesmo significado comparativo entre as grandezas envolvidas. Por exemplo, um meio
é equivalente a 5 décimos. Então, embora essas duas razões elas sejam escritas de maneiras diferentes, elas representam o mesmo número. Né? O meio é 0,5, os 5 décimos é 0,5. Então, essas duas razões, elas são equivalentes, tá bom? Lembrando que a gente pode muito bem simplificar essas duas, o antecedente e o consequente, ambos são divisíveis por 5, então isso aqui dá 1 meio. Então, esse 1 meio aqui é chamado de fração irredutível, né? Quando a gente não consegue mais reduzir uma fração. As razões elas podem estar relacionadas da seguinte forma. A gente pode relacionar razões de uma mesma espécie ou de espécies diferentes. Então vamos falar um pouco agora sobre razão entre grandezas de uma mesma espécie. Razão entre grandezas de uma mesma espécie. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, certo? Razão entre grandezas de mesma espécie. Então lembre-se que razão você já sabe o que é. Então razão é uma divisão entre dois números, tá bom? Entre dois números inteiros. Eu vou pegar uma situação aqui para a gente representar uma razão entre grandezas de mesma espécie. Então imagine que você compra aqueles sucos concentrados, certo? Aquele suco concentrado. E aí no rótulo do suco tem dizendo o seguinte, ó. Então para preparar um copo de refresco, eu vou utilizar 200 ml de suco concentrado e 500 ml de água para a gente diluir esse suco concentrado. Então a gente pode escrever o seguinte, ó. A gente pode escrever a quantidade de suco concentrado, que é 200, dividido pela quantidade de parte de água que eu vou colocar aqui. No caso, pela quantidade de água, que são 500 ml. Então, eu tenho 200 ml de suco para 500 ml de água. Ou seja, eu estou trabalhando aqui com grandezas de mesma espécie. No caso, ml, né? Mililitros, em relação a volume. Então, nesse caso aqui, simplificando, eu tenho 2 quintos. E qual o significado dessa razão 2 quintos, né? Então, a gente tem 2 partes de suco concentrado para 5 partes de água. Então, observe que a razão encontrada, ela não apresenta unidade de medida, tá bom? Sendo apenas um número racional, que pode ser expresso como um quociente entre duas medidas. Então, quando a gente tem grandezas de uma mesma espécie, tipo o volume que foi dado em mililitros, a razão ela não apresenta unidade de medida. Uma razão muito conhecida de vocês, que vocês em geografia eu acho que já estudaram, é a questão da escala. Né? Porque quando você está observando um mapa, o mapa ele no cantinho inferior ou no superior tem uma escala. Né? Então o que seria essa escala? Aí tem lá 2 pontos, 1 milhão, 2 pontos, 500 milhões. Então qual o significado disso aí? Né? A escala, na verdade, é uma razão também. Né? É uma razão que também costuma fazer o uso de grandezas de mesma espécie. Ele é utilizado em mapa, maquete, ampliação de imagem, miniatura de automóvel, etc. Então, ela indica a razão entre a medida do desenho, que é a representação, e a medida real do objeto, por ele representado. Então, a escala é a razão entre o comprimento do desenho e o comprimento real, certo? Então, por exemplo, quando você vê um mapa, lá no mapa tem 2 pontinhos, 500 milhões. Qual o significado disso aí? É que 1 centímetro no comprimento do mapa equivale a 500 milhões de centímetros, por exemplo, na escala real. Né? Por exemplo, eu vou colocar aqui vou botar logo aqui, escalas. Né? Então, escalas são grandezas de mesma espécie. Ela é utilizada na representação de mapas. Agora, imagine que eu tenho aqui um mapa, e esse mapa ele tem a seguinte escala. Né? Então, imagine aqui um mapa. Aí tem um mapa aqui de um determinado lugar, e no cantinho aqui tem 2 pontos, 500 mil, por exemplo.
dois pontos, 500 mil. Isso significa que 1 centímetro no desenho equivale a 500 mil centímetros na escala real, tá bom? Então, imagine, por exemplo, que aqui é o mapa de uma cidade, e aí eu faço o seguinte, eu marco esse ponto aqui de A até B. E aí eu pego uma régua e traço essa distância de A até B. Eu vou fazer essa distância de A até B. E aí, quando eu medi na régua, essa distância deu 3 centímetros, por exemplo. 3 centímetros. Ou seja, 3 centímetros no desenho equivale a quantos centímetros na escala real? Tá? Então, a escala nada mais é do que o comprimento do desenho sobre o comprimento real. Comprimento real. Então é fácil verificar que isso aqui, na verdade, é uma razão, né, entre grandezas de mesma espécie, se tratando de comprimento. Né? O comprimento do desenho é 1. O comprimento real é 500 mil. Qual o significado disso aqui? O significado é que 1 centímetro no desenho equivale a 500 mil centímetros na escala real. E 3 centímetros? Então, eu perguntei para vocês essa distância aqui de A até B. Né? Então, com base nessa escala, se a distância em um mapa é de 3 centímetros, na realidade ele será, na verdade, de 3 centímetros multiplicado por 500 mil. Certo? Porque 1 centímetro é 500 mil, então 3 centímetros vai dar quanto? Vai dar 1.500.000 centímetros. Tá bom? E aí a gente pode ainda transformar a unidade de medida em outra mais conveniente. Por exemplo, 1.500.000 centímetros. Né? Como se trata de mapa de distância, é mais conveniente a gente transformar isso aqui em quilômetros. Né? Por exemplo, 1.500.000 centímetros equivale a quantos quilômetros? Como é que eu faço essa conversão aqui de centímetros para quilômetros? Então, primeiro vamos pensar em metros. Né? Por exemplo, um metro tem quantos centímetros? 100 centímetros, não é isso? Então, para a gente transformar 1.000.000, deixa eu botar um pouquinho maior, 1.500.000 centímetros. Isso aqui está em centímetros. Para eu converter isso aqui para metros, o que é que eu devo fazer? Dividir por 100. Por que dividir por 100? Porque 1 metro tem 100 centímetros, tá bom? Então, quando eu pego 1.500.000 e divido por 100, eu retiro 2 zerinhos aqui, né? Corto esses 2 zeros com esses 2 zeros. E aqui vai sobrar 15.000 metros. Então, aqui é 15.000 metros. Então, 1.500.000 centímetros equivale a 15.000 metros. Agora, eu quero transformar metros para quilômetros. Aí eu pergunto a vocês. Gente, 1 quilômetro tem quantos metros? Podem responder aí no chat, ou abrir o microfone e dizer. 1 quilômetro tem quantos metros? 1.000 metros. Perfeito, 1.000 metros. Então, 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, a gente vai fazer essa transformação. Para a gente converter metros em quilômetros, a gente vai dividir por 1.000. Então, quando eu divido por 1.000, 15.000 dividido por 1.000 dá 15. Ou seja, 3 centímetros na escala do desenho equivale, na verdade, a 15 quilômetros na escala real. Tudo bem? Então, a gente estudou aqui uma razão de mesma espécie, né, de mesma natureza, que é a escala, que é muito importante, tanto na parte da matemática quanto na geografia. Às vezes você tem um mapa e não sabe, por exemplo, sabe o que é uma escala, né? Na verdade, vê o que é escala ali, mas não sabe qual o significado daquilo. Então é isso. A escala é uma razão entre grandezas de mesma espécie. E uma das escalas mais interessantes é Aliás, uma das razões mais interessantes é a escala. Um outro tipo de razão, porém agora a gente vai falar de razão de grandezas de espécies diferentes, razão entre espécies de grandezas diferentes, acho que vocês já viram na física a velocidade média, né?
Razão entre grandezas de espécies diferentes. Por exemplo, a distância daqui para Salvador é de 300, vamos botar 320 quilômetros. Distância aqui de Salvador. Vou chamar de D, tá bom? É de 320 quilômetros. E aí, o carro da... Vou botar aqui um ônibus da Gontijo, ele demora 5 horas para chegar em Salvador. Tá bom? Então, ele demora 5 horas para percorrer esses 320 quilômetros. Então, eu vou chamar esse Tzinho de tempo. 5 horas. O que seria a velocidade média? A velocidade média é uma razão. Essa velocidade média eu vou chamar de V índice M. Ela é uma razão entre a distância percorrida e o tempo. Tá bom? Então, observe que eu tenho uma razão de grandezas de espécies diferentes. O antecedente é a distância, que é dada em quilômetros. O consequente é o tempo, que é dado em horas. Então, a velocidade média, ela vai ser calculada, né, em quilômetros por hora. Ou seja, se o ônibus ele percorreu 320 quilômetros num período de 5 horas, qual foi a velocidade média desse ônibus? Então, ó, uma distância de 320 dividido por 5. Isso aqui vai dar quanto? 64 quilômetros por hora. Né? Então, observe que eu coloquei esse símbolo aqui do lado, né, quilômetros por hora, para representar grandezas que são de espécies diferentes. Né? Então, quilômetros está em cima, horas embaixo. Né? Então, quilômetros barra hora, quilômetros por hora, quilômetros dividido por hora. Ou seja, significa qual a interpretação disso aqui? Qual a interpretação disso aqui? Isso aqui significa que a cada hora, em uma hora, o ônibus ele percorre, em média, 64 quilômetros. Tá bom? Então, aqui a gente tem razão entre grandezas de espécies diferentes. A gente falou um pouco sobre razão. Né? Agora, a gente vai falar sobre proporção. Porém, antes a gente vai ver se tem alguns exemplos aqui. Aliás, tem um exemplo aqui no livro de vocês, exemplo 6. Vou fazer esses exemplos aqui. Exercícios resolvidos. É bom a gente fazer. Então, imagine que em um grupo de 60 turistas que visitaram o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, haviam 36 brasileiros e 24 estrangeiros. Eu quero calcular, eu quero descobrir a razão entre o número de brasileiros e estrangeiros no grupo. Vou complementar aqui. Vamos botar assim, ó, como pergunta. Qual é a razão entre o número de brasileiros qual é a razão entre o número de brasileiros e o número de estrangeiros no grupo? Então, observe que a ordem ela é bem importante no estudo de razão. Né? Então, ele fala qual a razão entre o número de brasileiros, esse cara aqui que está na frente vai ser o meu consequente, aliás, desculpa, antecedente, o número de brasileiros, e o número de estrangeiros vai ser o meu consequente. Então, essa razão entre o número de brasileiros e o número de estrangeiros é dado por 36 brasileiros sobre 24 estrangeiros, tá bom? Então, essa é a razão. E aí você vai simplificar, né? Tanto 36 quanto 24 são múltiplos de 12, né? Então, eu posso simplificar por 12. Então, 36 dividido por 12 dá 3, e 24 dividido por 12 dá 2. Então, a razão é de 3 brasileiros para cada 2 estrangeiros. Né?
Então, esse que é o significado, né? O significado é 3 brasileiros para 2 estrangeiros. A cada agrupamento de 3 brasileiros haverá 2 estrangeiros. Tá bom? E se eu perguntasse para vocês qual a razão entre o número de brasileiros e o total de turistas? Vou fazer isso aqui agora. A razão entre o número de brasileiros e o total de turistas. Então, eu tenho quantos brasileiros? Eu tenho 36 brasileiros, né? E tenho quantos turistas? 60. Então, a razão é 36 para 60. Novamente, vamos simplificar por 12, né? Em cima vai dar 3, embaixo 5. Então, essa razão é dada por 3 quintos. Então, isso significa que de cada 5 turistas no grupo, 3 são brasileiros. Ok? Imagine uma outra situação. Então, vocês vão, por exemplo, fazer um concurso público. Imagine um vestibular de medicina. No vestibular de medicina, ou concurso público, candidataram-se 24.500 pessoas para concorrer a 20 vagas disponíveis. Né? Eu quero achar a quantidade de pessoas por vaga. Né? Vamos representar o número de candidatos por vaga. Então, essa razão ela pode ser escrita da seguinte forma: número de candidatos, que é 24.500, dividido pela quantidade de vagas, que é 20. Então, 24.500 dividido por 20 é o mesmo que 2.450 dividido por 20. Isso aqui vai dar 1.125. Ou seja, qual o significado disso aqui? Porque aqui é 1.125 sobre 1, tá bom? Sobre 1, que é igual a 1.125. Então, isso aqui representa o número de candidatos por vaga. Então, cada vaga está sendo disputada por 1.125 candidatos. Então, para uma vaga desse concurso, 1.125 candidatos estão disputando essa vaga, tá bom? Então, essa aqui, gente, que é a ideia de razão. Então, razão é a divisão entre dois números, né? A e B. O A é chamado de antecedente, o B é chamado de consequente. O B tem que ser um número diferente de zero. Então, A e B são números inteiros, né? Porém, diferente de zero. Tá bom? Então, isso que é razão. Agora a gente vai falar sobre proporção. Deixa eu abrir aqui uma nova parte. A gente vai falar agora sobre proporção. O que seria uma proporção, gente? Proporção. Qual a ideia básica de proporção? Então, a proporção nada mais é do que a igualdade entre duas razões. Né? Para a gente falar sobre proporção, vamos pensar na seguinte situação. Imagine que um aluno do primeiro ano, deixa eu ver aqui, um aluno, está aqui na tela, aquele. Imagine que aquele ela participou de 2 avaliações em forma de teste. Na primeira avaliação tinha 40 questões. E dessas 40, ela acertou 32. Já na segunda avaliação, ela acertou 24 questões, só que num total de 30. Né? Então, Kelly, ela acertou uma quantidade menor de testes, aliás, de perguntas, de questões na segunda avaliação. No entanto, nela também havia uma quantidade menor de questões. Né? A pontuação final, em uma escala de 0 a 10, foi igual nos dois casos. Então, isso se explica pelo fato de que há uma proporção envolvida nesse cálculo. Então, vamos ver com mais detalhe o estabelecimento de uma razão entre o número de acertos e o total de questões em cada avaliação que Kelly fez. Então, na primeira avaliação, vou chamar de avaliação 1, a Kelly ela acertou 32 questões de um total de 40. Tá bom? 32 sobre 40. Na avaliação 2,
A Kelly acertou 28. Foi quanto? 28 que eu falei? Foi 24 de um total. 24. 24 de um total de 30. Foi isso, né? Então, nos dois casos, a razão entre o número de acertos e o total de testes, observe o seguinte, vamos simplificar essas duas frações aqui, essas duas razões, né? Tanto 32 quanto 40 são divisíveis por 8. Então, em cima dá 4 e embaixo dá 5, né? 4 quintos. Como eu quero expressar uma pontuação de 0 a 10, né? Essa fração 4 quintos aqui, essa razão 4 quintos, é a mesma coisa que 8 décimos. Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, né? 8 décimos. Ou seja, se fosse uma prova de 10 questões, é a mesma coisa que Kelly ter acertado 8 de um total de 10, né? Então, a nota dela seria 8, tá bom? Vamos fazer isso também para avaliação de número 2. Tanto 24 quanto 30 são divisíveis por 6. Então, 24 dividido por 6 dá 4 e 30 dividido por 6 dá 5, né? Então, 8 décimos, né? Que no caso é 4 quintos. Então, observe que essas razões elas são equivalentes. Né? Então, como essa equivalência entre essas razões, como há equivalência, a gente pode indicar como uma proporção. Ou seja, 32 sobre 40, 32 sobre 40 é igual a 24 sobre 30. Como eu tinha falado com vocês, proporção é uma igualdade entre duas razões. Tá bom? Então, isso que é proporção. Então, se a gente fosse generalizar aqui uma proporção, ela pode ser escrita da seguinte forma. Ó. Então, como eu falei para vocês, a proporção ela é uma igualdade entre duas razões. Então, vamos escrever aqui duas razões, A e B. A razão A sobre B é igual à razão C sobre D. Tá bom? Esses dois caras aqui tem que ser diferente de zero. O B não pode ser zero, porque isso aqui é uma razão. E o D também não pode ser zero. Então, a proporção ela pode ser escrita dessa forma aqui, tá bom? É uma igualdade entre duas razões. As proporções, elas também têm nomes, tá bom? Os termos da proporção, elas têm nomes especiais. Então, essa proporção aqui, ela poderia ser escrita da seguinte forma. Ó. A sobre B é a mesma coisa que A dividido por B, concordam? Divisão, né? A dividido por B. E isso aqui vai ser igual a C dividido por D. Esses caras que estão no meio, que são o B e C, ele tem nomes especiais. Eles são chamados de meios. Por quê? Porque eles estão bem no meio, né? Esses caras aqui são chamados de meio. Essa nomenclatura ela é importante e interessante por quê? Porque na hora que a gente for formular o teorema fundamental das proporções, a gente vai utilizar o nome desses termos, né? Então, esse cara aqui, o B e o C, eles são chamados de meios, justamente porque eles estão entre A e D, né? Entre A e D. Então, quem seriam os meios aqui nessa proporção? Seria o B e o C. Esses caras aqui são os meios, tá bom? B e o C. Então, na primeira razão, o denominador, ou o consequente, né? Ele é meio. E na segunda razão, quem seria era o antecedente. Quem vai ser é o antecedente, tá bom? Então, esses caras são chamados de meios. E esses outros que estão nos extremos, como o próprio nome já diz, eles são chamados de extremos. Né? O A e o D, eles recebem o nome de extremos. Tá bom? Então, esses aqui são os termos de uma proporção. E agora a gente vai formular
uma propriedade que é muito importante. Então, eu não sei se vocês já ouviram, com certeza, falar sobre a regra de três, né? E a regra de três, na verdade, é a propriedade fundamental das proporções. Porque, na verdade, você vai aplicar a proporção entre as duas razões. Então, por que o nome de regra de três? Regra de três é porque dessas duas razões você conhece três termos. Então, quando você conhece três termos, né, você vai descobrir esse cara aqui, que é o x, que é o quarto. Então, como você conhece três termos, por isso que o nome é chamado regra de três. Porque desses quatro termos você conhece três. Então, vamos falar agora aqui sobre a propriedade fundamental das proporções. Essa aqui é muito importante no estudo das proporções. Propriedade fundamental das proporções. Das proporções. Então, vamos enunciar aqui. Então, em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Só isso. Ou vice-versa. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Tá bom? Então, se a gente tem aqui uma razão, aliás, a igualdade entre duas razões. Deixa eu botar de uma outra cor. Tá? Sobre B igual a C sobre D. Observe que os meios e os extremos eu coloquei de cores iguais, certo? Então, os extremos eles têm cor vermelha e os meios eles têm cor azul, cores azuis. Então, o que é que a propriedade fundamental das proporções fala? Ela fala que o produto dos extremos, ou seja, quem são os extremos? A e D. A vezes D é igual ao produto dos meios, que é C vezes B, ou B vezes C. Tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto, não. Professor, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, certo? E o produto dos extremos é igual ao produto dos meios? É a mesma coisa, gente. Então, aqui a gente só inverter a ordem, né? B vezes C é igual a A vezes D. Tanto faz. Então, é uma equivalência, né? A e B, aliás, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos e vice-versa. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, tá bom? Então, essa aqui é a propriedade fundamental das proporções. Aí a gente vai voltar lá para o exemplo de Kelly, lá das primeiras razões da proporção que a gente estava falando, é que na primeira avaliação, de um total de 40 questões, ela acertou 32, né? Então, 32 é igual a 40. E na segunda, que eram 30 questões, ela acertou 24. Então, 24 de um total de 30. O que é que acontece aqui quando eu aplicar a propriedade fundamental das proporções? Então, ela me diz que o produto dos extremos, que é 32 vezes 30, tem que ser igual ao produto dos meios, que vai ser 40 vezes 24. Então, quando eu faço essa multiplicação em ambos os membros, aqui eu vou ter 960, tá bom? E 40 vezes 24 também eu vou ter 960. Então, por meio dessa propriedade fundamental, quando um dos termos de uma proporção não for conhecido, a gente pode determinar o seu valor por meio da resolução de uma equação. Tá bom? Então, essa aqui é a chamada regra de três. Então, na verdade, a regra de três é a propriedade fundamental das proporções. Tá bom? Deixa eu ver aqui um exemplo para a gente fazer. Deixa eu pegar aqui no livro de vocês. Aqui no livro não tem um exemplo resolvido, não, mas aqui eu vou. Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo. Vou formular um exemplo aqui.
Vamos lá. Um exemplo de proporção. Um pintor deve preparar a tinta para pintar uma parede. É, a tinta que ele vai usar apresenta a seguinte informação no rótulo. Né? Apresenta a seguinte informação. Apresenta a seguinte informação de que é necessário. Tem esse seguinte, né? Apresenta a informação de que é necessário misturar 5 partes de tinta para 2 partes de água. Ele tem 18 litros de tinta. Devem ser misturados com água de acordo com a razão. Pontos. Eu quero descobrir a quantidade de água, né? Determine a quantidade de água. Determine a quantidade de água. Então, vamos determinar a quantidade de água que ele deve misturar aqui, né? Então, ó, novamente, um pintor, ele deve preparar a tinta para pintar uma parede. Então, a tinta ela vem concentrada e aí a gente mistura com água, né? Para diluir a tinta. A que ele vai usar apresenta a informação de que é necessário misturar 5 partes de tinta para 2 partes de água. Então, vamos botar aqui, ó, partes de tinta em cima. Partes de tinta. Vamos montar uma razão. Parte de tinta sobre a parte de água. Só poderia ser parte de água sobre parte de tinta? Não tem problema, pode ser. Parte de água. Ok. Aí tem a seguinte informação, que é necessário misturar 5 partes de tinta, então parte de tinta é 5, para 2 partes de água. Então, parte de água embaixo é 2. Como ele tem 18 litros de tinta ou água, ele tem 18 litros de tinta, e ele vai misturar com água, qual é a quantidade de água que ele deve misturar? Então, se ele tem 18 litros de tinta, eu quero descobrir essa quantidade aqui, X. É a minha quantidade de água que eu vou misturar, certo? Então, gente, isso aqui nada mais é do que a famosa regra de 3. Né? Regra de 3. E a regra de 3 é justamente o teorema fundamental das proporções. Por que regra de 3? Porque desses 4 valores eu conheço 3, né? Eu conheço esse e esse. Então, se isso aqui é uma proporção, tem como eu descobrir o valor de x, aplicando o teorema fundamental das proporções. Então, o que é que o teorema fala? Que o produto entre os extremos, ou seja, 5 vezes x, é igual ao produto dos meios, ou seja, 18 vezes 2. Então, 5x é igual a 18 vezes 2 dá 36. E esse 5 que está multiplicando o x, ele passa dividindo o 36. 36 dividido por 5 vai dar 7,2 litros. Então, para 18 litros de tinta, eu devo utilizar 7,2 litros de água. Tá bom? Então, observe que na prática a gente fez um teorema aqui. Aliás, a gente, através do teorema fundamental das proporções, a gente resolveu uma questão bem simples. Né? Então, a gente já matou 2 assuntos em um. Porque, na verdade, a regra de 3 é
Na verdade, é a extensão do teorema fundamental das proporções, tá bom? Bom, então a gente já falou de razão, a gente já falou de proporção. Então, lembrando, recapitulando, o que é uma proporção? É a igualdade entre duas razões. Então, o que é razão? Então, razão é a divisão entre dois inteiros. A razão ela tem como nomes, né, o antecedente e o consequente. A proporção ela tem os meios e os extremos, tá bom? E o teorema fundamental da proporção fala que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá bom? Ok. Agora, vamos falar um pouquinho sobre porcentagem. Vamos agora falar sobre porcentagem. Porcentagem. A porcentagem vem com aquele símbolo do porcento, né? Deixa eu me referenciar aqui com o livro de vocês. É lá na página, agora, página 35. Porcentagem. Então, a porcentagem, gente, nada mais é do que uma razão, certo? A porcentagem é uma razão em que o consequente é 100. Né? Por exemplo, quando eu falo x%, o x pode ser qualquer número, o significado de x%, quando vier com esse símbolozinho aqui do lado. Na verdade, isso aqui é uma razão centesimal. Na verdade, isso aqui é o x sobre 100. Tá bom? Então, x%, na realidade, é uma razão entre x dividida em 100 partes iguais. Por exemplo, 4%. 4% é o mesmo que 4 sobre 100. 10%. 10% é o mesmo que 10 sobre 100. 0,48%. 0,48% é o mesmo que 0,48 sobre 100. Então, isso aqui, na verdade, isso que é porcentagem, né? Porcentagem é você representar, é a representação de um número numa razão centesimal, onde o consequente é 100. Existem algumas formas da gente representar a porcentagem. Ela pode vir com o símbolo da porcentagem, ela pode vir na forma de razão centesimal, ou ela pode vir na forma de decimal exato. Então, esse decimal é o que a gente vai utilizar nos cálculos, tá bom? Então, as formas da gente representar uma porcentagem é a primeira forma, que é a forma percentual. Vou botar aqui, forma percentual. Percentual. A forma percentual é quando você tem um número com o símbolo do porcento, né? Com esse símbolozinho aqui. Então, por exemplo, 6%. Então, essa aqui é a forma percentual. Ele está na forma percentual. 10%. 0,4%. 158%. Tá bom? Então, a gente representou esses números aqui na forma percentual. Como é que ficaria esses mesmos números representados na forma de razão centesimal, que é a segunda forma da gente representar uma porcentagem? Então, o 6%, caso aqui agora a forma centesimal, ou na forma de razão, vou botar a forma de razão centesimal. 6%, na verdade,
é 6 sobre 100. Então, essa aqui é a forma, é a razão centesimal que equivale a 6%. Né? 10% é 10 sobre 100. 0,4% é 4. 4 não, desculpa, é 0,4 sobre 100. E 158% é 158 sobre 100. Então, essa aqui é a segunda forma da gente representar uma porcentagem, né? Que é a forma de razão centesimal. A terceira forma é a forma decimal. Por exemplo, o 6%, ele pode ser escrito como 6 sobre 100, né? Aqui é a forma centesimal. Então, para eu transformar isso aqui no decimal, a gente vai pegar o 6 e dividir por 100. Ou seja, a gente vai deslocar a vírgula, que está à direita do 6, 2 casas para a esquerda. Então, sempre, para eu transformar da centesimal para decimal, eu desloco a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, a forma decimal de 6%, que é 6 sobre 100, é 0,06. E é essa fórmula aqui que a gente vai utilizar, essa forma que a gente vai utilizar nos cálculos, tá bom? Então, 10% é 10 sobre 100, é o mesmo que 0,10. 0,10 ou 0,1, tanto faz, né? 0,4%, na verdade, é 0,4 sobre 100. Aí você pega a vírgula, você joga ela 2 casas para a esquerda. Então, esse 0,4% é 0,0004. Aí você pegou a vírgula que estava aqui, é 0,004. 0,004. Né? Você pegou a vírgula que estava aqui e deslocou. Estava aqui, né, deslocou 2 unidades para a esquerda. Tá certo. É 0,04. Então, 0,4% na forma decimal é 0,04. E 158%, na verdade, é 158 sobre 100. E quando você desloca a vírgula 2 casas para a esquerda, isso aqui vai dar 1,58. Bom, então isso que é a nossa porcentagem. Então, existem 3 maneiras da gente representar a porcentagem, que é através do percentual, da forma percentual, quando vem com o símbolo da porcentagem, a razão centesimal e a forma decimal. Tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui. Um exemplo resolvido do livro de vocês. Num condomínio residencial com 80 apartamentos, verificou-se que em 35% das unidades moram inquilinos. Podemos utilizar diferentes estratégias para calcular em quantas unidades moram inquilinos, tá bom? Então, como é que eu faço para descobrir a quantidade de inquilinos, né? Ou seja, eu sei que essa quantidade é 35% de 80. Como é que eu calculo 35% de 80? Então, ó, existe a primeira maneira, que é você transformar a forma percentual na forma centesimal e multiplicar. Ou seja, você vai pegar o 80, que no caso são 80 apartamentos, e multiplicar pela razão centesimal, que é 35 sobre 100. Nunca você vai multiplicar pelos 35, né, na forma centesimal. Ou você transforma para a forma centesimal, ou você transforma para a forma decimal. Então vamos lá. 80 vezes 35 dividido por 100 é a mesma coisa que 8 vezes 35 dividido por 10. Né? A gente pode cancelar esses zerinhos aqui. Então, 8 vezes 35, 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 3, 24, com 4, 28. Então, 8 vezes 35 dá 280 dividido por 10. Simplificando, eu vou ter 28.
bom? Então, 35% de 80 vai dar 28, né? Então, como ele fala aqui, 35% do, dos apartamentos moram inquilinos, então significa que eu tenho 28 apartamentos com inquilinos, tá bom? Uma outra forma é você transformar a razão centesimal em decimal. Você poderia fazer dessa forma aqui, ó, 80 multiplicado. 35 sobre 100 é o mesmo que 0,35. Você já pode multiplicar de maneira direta, né? 80 vezes 0,35, isso aqui vai dar também 28, tá bom? Então, na página 36, quando vocês fizeram a leitura, ele mostra como é que você pode fazer esse cálculo numa calculadora, né? Ele ensina você a fazer na calculadora, até mesmo na calculadora do seu celular, que tem as mesmas funções. Tá bom? Vamos fazer outro exemplo aqui. Exemplo 9, e a gente finaliza a nossa aula. Sobre 40. Dos 240 alunos do primeiro ano do ensino médio de um colégio, 90 são moças. A razão entre o número de moças e o total de alunos é 90 sobre 240. Calcule a porcentagem de moças no primeiro ano desse colégio. Então, calcule a porcentagem de moças no primeiro ano desse colégio. Vamos lá. Eu tenho uma escola com 240 alunos no primeiro ano, e dos 240, 90 são mulheres, são moças. Eu quero saber qual o percentual de moças dessa escola, né? Eu quero descobrir esse percentual de moças. Então, a gente pode fazer uma regra de 3 simples, comparando a quantidade de pessoas com percentual. A gente pode fazer o seguinte, ó, quantidade, número de pessoas. E porcentagem. Então, observe que eu vou formar aqui uma proporção entre o número de pessoas e a porcentagem. Então, 90 mulheres está para 240 alunos. Assim como eu não sei quanto é a porcentagem de mulher, tá vendo? Então eu chamo isso aqui de X. E 240 alunos, que é o total de alunos que tem na escola, representa 100% dos alunos, concordam? Então eu tenho 240 alunos. 90 são mulheres, então o total, o todo, que é 240, equivale a 100%. Então 240 equivale a 100. Então significa que 90, que são as mulheres, equivale a quanto? É X, né? Aqui a gente é uma regra de 3 simples, a gente aplica o teorema fundamental das proporções, multiplica os meios pelos extremos, então 240 vezes x é igual a 90 vezes 100. Então x vai ser igual a 90 vezes 100 dá 9.000, dividido por 240. Então 9.000 dividido por 240 é o mesmo que 900 dividido por 24. Isso aqui vai dar 37,5. 37,5. E aqui a gente encontrou a nossa porcentagem, né? Então a porcentagem de mulher é de 37,5% de moças, né? Então a porcentagem de moças é de 37,5%. Beleza? Então é isso, gente. A aula de hoje fica por aqui. A gente estudou
razão, proporção e porcentagem. E dentro da proporção a gente vê um pouco sobre que é uma regra de 3. E aí ficam os exercícios que eu vou postar depois lá da página 36 e 37. Vocês fazem os exercícios de numeração. Dessa vez, eu vou colocar os exercícios que eu quero que vocês façam. Tá bom? Kelly. Michael disse que não. Não tem problema não, Kelly. Como ele não conseguiu entrar e a aula está gravada, depois ele assiste. Então, gente, quem está aqui e não colocou presente, já coloca, que eu vou finalizar a nossa aula. Coloca o presente. Pode perguntar, Kelly, se tu levantou a mão. A Yane mandou avisar também que ela não pôde participar da aula não porque ela está doente. Tá bom, então. Então, eu vou finalizar aqui nossa aula. Depois eu mando lá o link da gravação junto com as atividades.